do Senhor a todos, Pastor Davi Passos, aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É a aula número 9, que tem o tema Quem é o Espírito Santo? Então, você aí, professor, você aluno que deseja entender mais sobre esse assunto, participe conosco desta aula e Deus estará nos abençoando. Quem é o Espírito Santo? O textuário da nossa lição nos traz o seguinte texto, lá encontrado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz bem assim: Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, a verdade prática da nossa lição nos traz o seguinte texto: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Leitura em classe, nós encontramos em João 14, versículo 16, 17, depois versículo 26, e João capítulo 16, versículo 7 até o 14, que nós estaremos lendo e você poderá aí acompanhar na sua Bíblia ou também na sua lição. Que diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto os tenho dito. João capítulo 16, versículo 7 até o 14 diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, essa foi a nossa leitura em classe. Nós temos aqui 3 objetivos para estudar esse tema. O primeiro objetivo apresentado por essa lição é mostrar o Espírito Santo como consolador. O segundo objetivo é correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E o terceiro atributo é identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Então, quando olhamos para esse tema, quem é o Espírito Santo? Nós vemos a introdução dessa lição dizendo o seguinte: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, é reconhecida como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essas verdades bíblicas, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. E é sobre isso que vamos estudar na presente lição. Então, quando olhamos para esta passagem aqui, nós vemos que a formação ou a formulação da teologia do Espírito Santo, né,
aconteceu depois da formulação cristológica lá em Nicéia. Então, oficializada ali em 381, né, no Concílio de Constantinopla. Então, a cristologia, ela ocupou praticamente todos os debates do século III e do século IV. E quase não sobrou espaço para a pneumatologia. Então, não houve discussão a respeito do Espírito Santo lá em Nicéia, né? O que aconteceu nessa época no campo pneumatológico foi muito pouco. Então, em Nicéia ficou esclarecido que o Filho é homousios, né? Em grego, quer dizer da mesma essência ou substância, consubstancial com o Pai. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus. Gerado, não feito de uma só substância, né? Homousios, né? Com o Pai. Então, a controvérsia perseguiu, né? Ou prosseguiu por três razões principais. Primeiro, foi a inclusão do termo homousios, né? No texto. A indefinição sobre a identidade do Espírito Santo, pois a formulação de Nicéia declara simplesmente o seguinte: é também no Espírito Santo. E nada mais. E a volta do arianismo. Então, assim houve um intervalo de mais de 50 anos entre esses dois concílios. E foi um período de controvérsias sobre a identidade do Consolador. Então, o que todos os cristãos precisam saber sobre o Espírito Santo? Vamos lá. A resposta simples e direta é esta. A sua deidade, né? E a sua personalidade, seus atributos e obras. Então, as Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, a sua deidade absoluta e a sua personalidade, sua consubstancialidade com o Pai e o Filho, como terceira pessoa da Trindade, e suas obras no texto e no contexto histórico salvífico. Então, há abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo, no que diz respeito à sua personalidade e divindade, e ao seu relacionamento com o Pai e o Filho, né? Ele aparece literalmente lá desde Gênesis, lá na criação, a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 2, até o Apocalipse, né? Na redenção ali, Apocalipse capítulo 22 e 17. Então, o que foi dito acerca do Filho, o mesmo se diz do Espírito Santo, que a Bíblia afirma, né, de maneira direta que o Espírito Santo é Deus. Além disso, ela revela também nele os atributos exclusivos da divindade, bem como as obras de Deus. Então, essas passagens bíblicas são abundantes em referências ao Filho e menos frequente em relação ao Espírito Santo. Então, vamos ler aqui. Primeiro tópico da nossa lição tem o título O Consolador. Vamos ler aqui, o primeiro ponto fala, o outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar, né, o seu povo. A palavra outro nessa passagem é no grego, allos,
e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, né? Que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vini afirma: o termo halos expressa uma diferença numérica e detona outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e detona outro do tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, halos, outro como ele, não héteros, diferente dele. Então, nós temos aqui o termo grego empregado por Jesus para o consolador, quer dizer, paracletos, tá? Que significa defensor, advogado, intercessor. Então, olha o que nós temos aqui. Aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento e no escrito joanino, né? 4 vezes no Evangelho. Então, referindo-se ao Espírito Santo. E uma na sua primeira epístola, traduzida por advogado, né? Então, lá nos Evangelhos de João aparece 4 vezes, né? Referindo-se ao Espírito Santo, ali em João capítulo 14, versículo 16, João capítulo 14, versículo 26, João capítulo 15, versículo 26 e João capítulo 16, versículo 7, tá? E também é traduzido também como advogado, né? Aplicando-se ali ao Senhor Jesus, quando fala em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz bem assim, ó: meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, segundo Vini, que é o dicionário, usava-se nas cortes de justiça para denotar ali um assistente legal, um defensor ou um advogado. João 14, 16, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, em outras palavras, Jesus dizia aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu paracleto, né? Um como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Então, a palavra grega para outro, aqui, como nós lemos no primeiro ponto da lição, é halos, né? Que significa outro, mas da mesma natureza, né, da mesma espécie e da mesma qualidade. Então, nós temos outro tipo de palavra, que é outro da mesma classe, que quer dizer halos, ou não heteron, né, que ali quer dizer, se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, a palavra correta para outro seria heteros, né? Que, de acordo com o léxico grego, inglês, né? Que significa ali outro ou de dois, um outro, né? Outro do usual ou diferente. O dicionário Vini, ele afirma, o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros, que expressa uma diferença qualitativa e denota outro do tipo diferente. Então, Cristo, ele prometeu enviar outro consolador, halos, outro como ele, e não diferente, como diz héteros, né? Lá, João capítulo 14, versículo 16, diz essa passagem. Então, o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória, do mesmo poder. Então, o Consolador
é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos, para fazer lembrar tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Então, não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Então, aqui nós temos os substantivos gregos, apresentam três gêneros: o masculino, o feminino e o neutro. A palavra grega para pneuma, que é usada amplamente no Novo Testamento para espírito, é substantivo neutro. Assim, os adjetivos, os pronomes demonstrativos, né, etc., devem concordar com o substantivo em gênero, caso e número. Mas isso não acontece em João capítulo 15, versículo 26, e também em João capítulo 16, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui no tópico 2, aqui no ponto 2 do tópico 1, é o Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo. Para os dicionários da língua portuguesa, afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado de ou próximo, e do verbo kaleos, né? Chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Então, lá em João, capítulo 15, versículo 26 diz: quando, porém, vier o Paráclito, né? Que eu vos enviarei da parte do Pai. O Espírito da verdade, que procede do Pai. Este dará testemunho de mim, tá? Então aqui nós estamos lendo na tradução brasileira. Então essa palavra este ali da parte final é ekeinos, né? Que é um pronome demonstrativo singular masculino. Na frase grega, ekeinos martireisei, né? Ali peri emou, martirezei peri emou, que quer dizer literalmente, esse testificará acerca de mim, que está concordando com o Espírito da verdade, né? Do pneuma, tes alesteias, né? Veja que o demonstrativo cujas formas se esperaria no gênero neutro para concordar ali no gênero ekeinos, né? Neutro. Mas não é o que acontece, pois está no masculino, ekeinos, tá? Não é o ekeinon, mas é ekeinos, né? Então nós podemos dar outro exemplo, que está lá em João capítulo 16, versículo 13 e 14, quando diz: aquele Espírito de verdade, ele me testificará. Espírito vem precedido do pronome demonstrativo, aquele, que é masculino, e não neutro. Então o texto grego, ele diz: ekeinos, to pneuma tes alesteias. Então, ekeinos eme dexazei, quer dizer, aquele Espírito da verdade, ele me glorificará. Então o emprego do demonstrativo em seu fluxo normal estaria no neutro, para concordar ali em gênero ekeinon, né? Neutro. E não ekeinos, que é masculino, tá? Mas como no caso anterior, não é o que acontece. Isso não é descuido de quem escreveu essa passagem.
Isso não existe nas Escrituras. Os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo, portanto, cada um deles sabia o que estava fazendo. Essa anomalia observada no uso do demonstrativo masculino, em lugar de neutro, revela a personalidade do Espírito Santo, tá? A personalidade do Espírito Santo. Então vamos lá. No terceiro ponto aqui do tópico 1 fala sobre o seu uso no Novo Testamento. Aqui o termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, escritos joaninos 4 vezes no Evangelho referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus traduzido por advogado. Então, já vemos aqui, né, o uso no Novo Testamento. Quanto à sua identidade, o termo hebraico para espírito é ruach, né, que, segundo os dicionários léxicos, significa vento, sopro, espírito, espírito de uma pessoa, o espírito de um Deus, ou mente. Então, em mais uma ampla gama de sentidos. A expressão hebraica ruach, Elohim, né, espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. Então ali, Espírito do Senhor aparece 25 vezes, né? E o Espírito Santo 3 vezes, como fala lá em Salmo capítulo 51, versículo 11, né? E também Salmos capítulo 51, versículo 11 e o 13, e Isaías capítulo 63, versículo 10 e 11. Então, na Septuaginta, ela é traduzida, a Septuaginta traduziu ruach pela palavra grega pneuma, né, do mesmo significado, e 49 vezes pelo vocábulo anemos, né, que quer dizer vento. Então, as testemunhas de Jeová negam a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Elas acreditam que ele é uma força ativa e impessoal, executadora da vontade de Jeová. Assim, os seus líderes, substituíram Espírito de Deus, que é Ruach, Elohim, em hebraico, por força ativa de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Tá? Então, os teólogos da organização grafam Espírito Santo com letras minúsculas. Espírito Santo, mas com letra minúscula, na sua versão oficial, e em suas publicações, entretanto, escrevem diabo com o D maiúsculo, tá? Nas 34 vezes que o termo aparece na sua tradução, tá? Agora, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como nós lemos em Mateus capítulo 18, versículo 19, e aparece como Deus no Antigo Testamento, atuando na criação do céu e da terra, como fala em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e Salmo 104, versículo 30, tá? E também na criação ali do ser humano, né? Também fala lá em Jó 33 e 4. E na inspiração dos profetas, né, inspirando os profetas, como diz 2 Pedro 1, 19 até o 21. E por essa razão, o profeta era chamado de homem do Espírito, como fala Oséias, capítulo 9, versículo 7. Então, a sua manifestação na vida individual era raro. Ele vinha, mas depois voltava. Isso aconteceu com os 70 anciões, lá em Números capítulo 11, versículo 25. Aconteceu com Otoniel, também em Juízes capítulo 3, versículo 9 até 10, né? E também em Juízes capítulo 6 e 34. Aconteceu também com Gideão, né? Lá em Juízes 6 e 34 também. E com Jefité, em Juízes 11 e 29. Aconteceu com Sansão, em Juízes 14, versículo 6. Aconteceu com Saul,
Em 1 Samuel 10:10, com Davi também aconteceu, em 1 Samuel 16:13. E dentre outros, isso aí acontecia para que eles pudessem receber recursos do céu para profetizar, julgar, liderar, lutar e governar conforme a vontade de Deus. Então, no Novo Testamento, registra o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. E é essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Tá? Lá em Atos 2, versículo 1 até o 11, o versículo 33. Então, essa descida do Espírito Santo foi para que ele ficasse conosco para sempre. Porque foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja, como diz, né, em João 14, versículo 16. A sua manifestação, ela pode ser classificada de duas etapas. Primeiro, antes do Pentecoste, na vida de Jesus, e depois na vida da igreja. Então ele atuou na concepção virginal de Jesus ali no ventre de Maria, como fala em Mateus capítulo 1, versículo 18, e Lucas 1:35, né? E em todo o ministério terreno de Jesus, como é falado em Atos 10:38. E no Evangelho de João, versículo 14, João, capítulo 14 até o capítulo 16, nós vemos que há um estudo profundo e rico sobre a personalidade e deidade do Espírito Santo, bem como na sua missão, que pode perfeitamente ser vista na vida dos apóstolos, principalmente de Paulo, no livro de Atos e na vida da igreja, principalmente no dia a dia dos pentecostais. Então, vamos ver aqui. Tópico 2, a sua deidade, atributos e obra. Primeiro ponto diz, a sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé, na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Assim, tanto o Espírito de Javé e o Javé, ou seja, o Espírito do Senhor, e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Comparando aí Êxodo, Hebreus, Deus de Israel. Essa forma de apresentação é frequentemente na Bíblia, né? Então, quando falamos aqui, o Espírito Santo é Deus e é pessoal. Como foi dito acerca do Filho, o mesmo se diz do Espírito Santo. A Bíblia afirma de maneira direta que o Espírito Santo é Deus. Além disso, revela nele os atributos exclusivos da divindade, bem como as obras de Deus, né? Então, falando dos atributos, vamos ver aqui a sua divindade. Os seus atributos aqui na lição fala. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente e a Escritura Sagrada ensina a ser Espírito, a fonte do poder e milagre. Onipresença e o outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ele ser onipotente. Ele conhece todas as coisas, até a profundeza de Deus. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso por ser ele onisciente, possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Então, a sua divindade em toda a Bíblia nós vemos aqui, né? Lá em Êxodo capítulo 17, versículo 7, comparando com Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 9, ali diz, porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não?
né? Ainda diz, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. O Antigo Testamento ensina que os filhos de Israel tentaram o Javé. Entretanto, o Novo Testamento afirma que ele é identificado como o Espírito Santo. Quando olhamos para o livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14, comparando com Juízes 16 e 20, ali diz, mas o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram, tá? Então ela gritou ali, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então, na primeira citação, né, Juízes 15, 14, é o Espírito Santo quem se apodera de Sansão. E na segunda, que é Juízes 16 e 20, né, afirma que Sansão não sabia que Deus, Jeová, havia se retirado dele. Então, o Espírito de Javé é o próprio Javé. E o próprio Javé são identificados nessas personagens como o mesmo Deus. Tá? Quando olhamos para Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, ali diz, então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então, veja que Deus e o Espírito Santo, nessa passagem, são a mesma divindade. Primeiro o apóstolo diz a Ananias que mentiu ao Espírito Santo, e depois o mesmo Espírito é chamado de Deus. Quando olhamos também para 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, ali nós encontramos dizendo bem assim o texto. E o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina o temor de Deus. Que domina no temor de Deus. Então, essa passagem é um tipo de paralelismo, sinônimo. Por quê? Um recurso da poesia hebraica em que o poeta diz algo e em seguida repete esse mesmo pensamento em outras palavras para ampliar o seu significado. Então, o Espírito do Senhor e o Deus de Israel são expressões sinônimas. Isso mostra que o Espírito Santo é o Deus de Israel. Olhando para Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8, comparando com Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25 ao 27, ali nós diz, o mesmo Jeová de Isaías, capítulo 6, versículo 3, é chamado de Adonai, no versículo 8, quando diz, depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então, que é identificado com o Espírito Santo no Novo Testamento, em Atos capítulo 28, versículo 25 ao 27, que essa passagem é uma citação de Isaías capítulo 6, versículo 8 até o 10, mas o comentário sobre essas passagens bíblicas está no capítulo 4, sobre a Trindade. Voltamos então a reiterar que no versículo 8, o profeta afirma que Adonai falou com ele. Entretanto, o apóstolo Paulo afirma ser o Senhor, o próprio Espírito Santo. Tá?
Olhando para Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 ao 3, ali diz: e aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então aqui o profeta deixa claro que foi a mão de Jeová, o Deus de Israel, que caiu sobre ele. Mas se nós olharmos o versículo 3, Ezequiel afirma: o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. De modo então que esse mesmo Deus, Jeová, é chamado de o Espírito. Quando olhamos para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ali diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olhando para essa passagem, o Espírito Santo aparece como Deus, né? Porque o próprio apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. E Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Então, o Deus trino e uno habita no crente. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Como em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, que fala, né? O Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Olhando para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, ali diz: ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, essa passagem é uma interpretação paulina de Êxodo, capítulo 39, versículo 29 a 35, que mostra o contraste entre a antiga aliança ratificada no deserto e a nova estabelecida por Cristo. Tá? Moisés, ele foi o ministro da antiga aliança do Monte Sinai, cujo rosto, ao descer da montanha, resplandecia, mas a glória do seu rosto ia se dissipando gradualmente. Quando se lê a antiga aliança, esse véu continua, mas na nova aliança, esse véu desapareceu. Quando olhamos 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ali diz: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Êxodo capítulo 34, versículo 34 fala: o Senhor, nesse versículo, só pode ser o mesmo Javé da antiga aliança, quando diz ali Êxodo 34 e 34, porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. Então, quando Paulo diz que este Senhor é o Espírito, ele está se referindo ao mesmo Senhor do versículo 16, que é o grande Deus Javé de Israel. Tá? Êxodo 34 e 34, né? Isso quer dizer que Moisés esteve diante do Espírito Santo. E, dessa forma, Paulo identificar Jeová como o Espírito. Então, dizer que o Espírito é o Senhor é reconhecer a sua deidade absoluta. Então, na parte final do versículo 18, nós lemos: como pelo Senhor, que é o Espírito, ou como pelo Espírito do Senhor, como diz Almeida Revista Corrigida. Então, sugere que o Espírito e o Senhor são distintos, né? Na tradução Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, traz no versículo 17, Jeová é o Espírito. E no versículo 18, exatamente como Jeová, o Espírito. Assim, ora, Jeová é o Espírito, e onde está o Espírito de Jeová, ali há liberdade. Mas aqui esse Espírito de Jeová está em letras minúsculas. Então, todos nós, ao passo que com o rosto descoberto refletimos
como um espelho a glória de Jeová. Somos transformados nessa mesma imagem, com mais e mais glória, exatamente como Jeová, o Espírito, o faz. 2 Coríntios 3, 17 a 18. Então, o movimento das testemunhas de Jeová nega não somente a divindade do Espírito Santo, bem como a sua personalidade, e grafa ali a tradução do Novo Mundo, e nas suas demais publicações o nome Espírito Santo com letras minúsculas, assim, Espírito Santo, letra minúscula. Então, retornaremos a esse tema mais adiante, mas o fato é que os seus editores introduziram indevidamente 237 vezes o nome Jeová no Novo Testamento, que eles chamam de escrituras gregas cristãs, visto que o tetragrama não aparece uma vez sequer no manuscrito grego no Novo Testamento. No entanto, agora são obrigados a admitir que a sua versão oficial afirma que o Espírito Santo é Jeová. Tá? Então, vamos aqui para o número 2 do tópico 2. Seus atributos. Lendo na lição ali, seus atributos, diz assim: a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus. Ele é onisciente e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo a fonte do poder, onipresente e outros atributos. Então, nós lemos aqui os seus atributos, né? Agora vamos ver aqui. Nós já tínhamos lido os seus atributos. Vejamos agora os atributos da divindade do Espírito Santo, bem como as suas obras divinas reveladas na Bíblia Sagrada. Então, como nós lemos aqui no ponto 2, né, que aqui fala sobre onipotente, onisciente, onipresente, nós vamos falar aqui dos atributos do Espírito Santo. Segundo Zacarias, capítulo 4, versículo 6, e Romanos, capítulo 15, versículo 19, ali diz que o Espírito Santo é onipresente, onipotente, tá? Onipotente. Segundo Salmos, capítulo 139, versículo 7 até o 10, ali a Bíblia afirma que o Espírito Santo é onipresente. Segundo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, ali diz que o Espírito Santo é onisciente. Já lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz que o Espírito Santo é eterno. Olhando para Jó, capítulo 26 e 13, Jó, capítulo 33 e 4, e Salmo 104 e 30, ali a Bíblia diz que o Espírito Santo é criador. Já em Lucas, capítulo 1, versículo 35, ali diz que o Espírito Santo gerou Jesus Cristo. 1 João, capítulo 5, versículo 6, ali diz que o Espírito Santo é a verdade. Já em Atos, capítulo 20, versículo 28, ali diz que o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Em Juízes, capítulo 15, versículo 14, comparando com Juízes 16 e 20, e também em Êxodo, capítulo 17, versículo 7, comparando com Hebreus, capítulo 3, versículo 7 a 9, também olhando Números, capítulo 12, versículo 6, comparando com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, e Isaías 6 e 9, comparando com Atos 28 e 25 e 26, e Ezequiel 8, 1 a 3, ali diz que o Espírito Santo é chamado de Jeová, ou Javé. Olhando para Gálatas, capítulo 6, versículo 8, ali diz que o Espírito Santo é aquele que dá a vida eterna. Olhando para Salmo 143, versículo 10, e Isaías, capítulo 63 e 14, e Romanos, capítulo 8 e 14, e Gálatas 5 e 18, ali diz que o Espírito Santo é o guia do seu povo. Olhando para Romanos, capítulo 15, versículo 16, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ali diz que o Espírito Santo é o santificador dos fiéis.
olhando para João 14, 17, Romanos capítulo 8, versículo 11, e 1 Coríntios capítulo 3 e 16, 1 Coríntios 6 e 19, e 2 Timóteo capítulo 1 e 14, e Tiago capítulo 4 e 5, ali diz que o Espírito Santo é aquele que habita nos fiéis. Olhando para Romanos 15, 16 e 1 João capítulo 2 e 20, ali diz que o Espírito Santo é santo. Olhando para Mateus capítulo 12, versículo 28, Atos 2 e 4 e 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 1 ao 11, ali diz que o Espírito Santo é a fonte de poder e de milagres. Olhando para João capítulo 3, versículo 5 até o 6, e Tito 3 e 5, ali a Bíblia diz que o Espírito Santo é o autor do novo nascimento. Olhando para Ezequiel, capítulo 37, 14, e Romanos 8, 11 ao 13, ali a Bíblia diz que o Espírito Santo é o autor da vida. Já em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 11, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o distribuidor dos dons espirituais. Em Ezequiel, capítulo 11, versículo 5, e Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e Atos capítulo 5, versículo 3 até o 9, ali diz que o Espírito Santo é o conhecedor do coração de todos os seres humanos. Olhando para Lucas, capítulo 2 e 26, João, capítulo 16 e 13, e Atos, capítulo 20 e 23, e 1 Timóteo 4, 1, também 1 Pedro 1 e versículo 11, ele diz que o Espírito Santo é o conhecedor do futuro. Em Efésios, capítulo 1 e 13, em Efésios, capítulo 4 e 30, em Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, ali diz que o Espírito Santo é salvador. Também Isaías, capítulo 11, versículo 2, João, capítulo 14, versículo 26 e Efésios 1 e 17 diz que o Espírito Santo é sábio. Então, deve ter sido árdua a tarefa para os integrantes da cúpula das testemunhas de Jeová em lidar com todas essas passagens bíblicas que eu acabei de citar, de maneira tal que conseguisse persuadir seus adeptos nessa crença tão desprovida de consciência bíblica, que jamais uma pessoa conhecedora da Bíblia admitiria. Então, a divindade do Espírito Santo não nasceu no Concílio de Nicéia, não foi invenção humana, mas é uma verdade que está exarada no livro de Deus. E nele assim encontramos e assim cremos. Então, portanto, fica claro, à luz da palavra do Senhor, que a divindade do Espírito Santo tampouco nasceu no Concílio de Constantinopla em 381, tá? Temos aqui a sua personalidade. A sua personalidade. Vamos lá. Suas obras. Olhando aqui na nossa lição, lendo as suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo, é o Senhor da igreja, santifica os fiéis, o Espírito habita nos crentes e é o autor do novo nascimento, da vida e o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é igual ao Pai. Então, temos aqui as suas obras. Concernente à sua personalidade, né? A Bíblia revela o Espírito Santo como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, porque ele é Deus. Então, o Espírito Santo possui intelecto. Ele penetra todas as coisas. Como diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 11. Ele é inteligente, como fala Romanos 8 e 27. Ele tem emoção, sensibilidade, como diz Romanos capítulo 15, versículo 30 e Efésios 4 e 30. Né? E também tem vontade, como fala
Atos 16:6 até o 11 e 1 Coríntios 12:11. Então, se o intelecto, a emoção e a vontade não perduram em provar a personagem do Espírito Santo, fica difícil saber o que a liderança das Testemunhas de Jeová entende por personalidade ou qual a definição que ela dá a esse termo. Então, as três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam em personalidade. Vamos lá? Falando das reações do Espírito Santo. As reações do Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Por exemplo, Pedro obedeceu ao Espírito Santo, como diz Atos capítulo 10, versículo 19 a 21. Outra passagem lá, Atos capítulo 5, versículo 3, quando diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Outra passagem, Atos capítulo 7, versículo 51, diz que Estevão disse aos judeus: sempre resistiram ao Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo nos recomenda a não entristecer o Espírito Santo. Tá? Ainda falando das reações do Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 12, versículo 29 até o 31, ali os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Já lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ali os cristãos são batizados em seu nome. Então, temos aí algumas reações do Espírito Santo. Agora, os seus atributos pessoais são diversos, as características da personalidade e qualidades pessoais reveladas na Bíblia. Primeiro, nós olhamos João 14, 26, fala que o Espírito Santo ensina. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, versículo 11 e o versículo 17, ali diz que o Espírito Santo fala. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, Gálatas capítulo 5 e 18, ali diz que o Espírito Santo guia. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ali diz que o Espírito Santo chama, clama, né? Em João capítulo 16, versículos 7 e 8, ali diz que o Espírito Santo convence. Em João capítulo 3, versículo 6 e Tito capítulo 3, versículo 5, ali diz que o Espírito Santo regenera. Em João capítulo 15, versículo 26 e Romanos capítulo 8 e 16, ali diz que o Espírito Santo testifica. Em Atos capítulo 13, versículo 2 e Atos capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz que o Espírito Santo escolhe obreiros. Tá? Já em Atos capítulo 15, versículo 28, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo julga. João capítulo 14, versículo 16 e Atos 5 e 32 diz que o Espírito Santo advoga. Também em Atos capítulo 13, versículo 2 até o 4 diz que o Espírito Santo envia missionários. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, ali diz que o Espírito Santo convida. Em Romanos capítulo 8 e 26, ali diz que o Espírito Santo intercede. Já em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, a Bíblia diz que o Espírito Santo impede. Em Efésios capítulo 4 e 30, o Espírito Santo se entristece. E em Gálatas capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz que o Espírito Santo contende. Então, nós temos aqui, né, alguns atributos pessoais do Espírito Santo, tá? Para combater aí as falsas heresias, né, levantadas aí por algumas seitas, né? Vamos lá, terceiro tópico da nossa lição, heresias antigas e novas, né? Então nós temos aqui o primeiro ponto, as primeiras heresias. Lendo na lição diz o seguinte: não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Primeiro, os arianistas. Ario considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho.
Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito. Temos aqui o segundo ponto, que é os tropicianos, né? Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura, né? Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles, né? Dizia ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. No terceiro ponto aqui, a letra C diz o pneumatomacianos. Pneumatomacianos surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomacianos vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio, de Sabeste, de 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então, falando aqui sobre essas heresias antigas e também novas, antes de Nicéia, a discussão era centrada em Jesus, como nós vemos aqui a lição nos dizendo, e sobre a sua deidade ou identidade. E a doutrina sobre o Espírito Santo raramente entrava nos debates. E depois desse concílio surgiram as manifestações mais agudas contra o Espírito Santo, né? E a começar com os arianistas, que negavam a divindade de Cristo, mas também a do Espírito Santo. Então, os movimentos tropicianos e pneumatomacianos, né, chamaram ali a atenção de Atanásio e dos pais ali capadócios. Então, os tropicianos, né, ensinavam ser o Espírito Santo um anjo, mas Atanásio, né, bispo de Alexandria, refutou essa heresia com muita propriedade. E Basílio de Cesareia, que a princípio tinha sido pneumatomaciano, né, depois de pesquisas profundas nas Escrituras, ele reconheceu a divindade do Espírito Santo e procurou convencer o seu amigo Eustáquio, né, de Sabeste, líder dos pneumatomacianos, mas não conseguiu trazer o seu amigo para a ortodoxia cristã. Gregório de Naziaso, né, afirma que na quinta oração teológica, né, nós vemos aqui o seguinte, ele dizendo: o Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje, o Espírito habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Porque teria sido inseguro proclamar abertamente o Filho antes de ser conhecido a divindade do Pai, ou antes de ser reconhecido a divindade do Filho, impor-se, por assim dizer, a do Espírito Santo. Era muito melhor que, por adição parciais e, como diz Davi, por ascensões de glória em glória, brilhasse progressivamente o esplendor da Trindade. Vede como a luz foi chegando aos poucos e a ordem pela qual Deus se fez revelar a nós. Então, Gregório escreveu com elegância e clareza sobre a Trindade e especialmente sobre o Espírito Santo por meio de epístolas, por meio de poemas, sermões, sendo as orações teológicas 5 sermões foi escrito. Então, em Gregório de Nazianzo, né, encontra-se suas extraordinárias contribuições para a vitória final da fé nicena. Então, ele organizou os dados da revelação divina registrados nas Escrituras e afirmou categoricamente que o Espírito Santo é Deus. O Concílio de Constantinopla, em 381, descreveu o Espírito como Deus e como o Senhor e provedor da vida, que procede do Pai e é adorado e glorificado como Pai e como Filho. Então, Gregório de Nazianzo
considerava o termo santo aplicado ao Espírito como consequência direta da sua natureza e não um resultado da fonte externa. Então, ele é santo em si mesmo, como diz Isaías capítulo 63 e 10. E assim, não precisa ser santificado, pois é ele quem santifica, como diz Romanos capítulo 15, versículo 16. Então, as religiões não cristãs desconhecem a identidade do Espírito Santo. E os grupos religiosos heterodoxos que não acreditam na doutrina bíblica da Trindade defendem conceitos equivocados sobre ele. Hoje, o movimento das Testemunhas de Jeová segue a linha dos pneumatomacianos e alguns grupos dos muçulmanos e dos tropicianos também, tá? Heresias da atualidade. Vamos ver aqui na nossa lição. Os grupos religiosos das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafa seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, que é ali, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. E sua expressão, a todos ficam cheios do Espírito Santo, né? Que é em letra minúscula. Expressão hebraica, Ruach, Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessas passagens é traduzida na tradução Novo Mundo por força ativa de Deus. Então, o Espírito Santo aqui e as Testemunhas de Jeová, no movimento das Testemunhas de Jeová, eles negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Quando olhamos os seus líderes, eles alegam que o fato do Espírito Santo falar, ensinar, dar testemunho, ouvir, etc., não prova que ele tenha personalidade, mas que se trata apenas de uma figura de linguagem. Justifica esse raciocínio com meias verdades ali, citando 1 João capítulo 5, versículo 8, 7 e 8, onde diz, pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Então, seus teólogos argumentam que a água e o sangue dão testemunho e nem por isso a água e o sangue têm personalidade. Tratam-se, pois, de uma aplicação infeliz. O texto sagrado em tela é uma reiteração do versículo 6, que diz, este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então aqui, a água é o batismo e a unção de Jesus Cristo. E o sangue é o santo expiador que ele derramou na cruz. Então esses dois elementos são provas da obra que Jesus realizou, sendo também o Espírito Santo uma testemunha viva dessas coisas, tanto naquele tempo quanto hoje. Agora, então querer igualar o Espírito Santo com a água e o sangue é fazendo disso um meio para provar na Bíblia que o Espírito Santo é impessoal e muito inconsistente, né? Em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos serem a água e o sangue pessoas. E, não obstante, encontramos em toda a Bíblia as provas da personalidade do Espírito Santo pelos seus atributos pessoais. Então, eles dizem ainda, quanto ao Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da Trindade, já vimos que não se trata de uma pessoa, mas de uma força ativa de Deus. Diz eles, os Testemunhos de Jeová. Os argumentos apresentados nesse mesmo parágrafo, aqui contra a personalidade do Espírito Santo, se baseia em analogias falsas, tá? Então, olha só, João o Batizador disse que Jesus batiza com o Espírito Santo, assim como João batizava em água. Portanto, assim como a água não é pessoa, tampouco o Espírito Santo é pessoa. Depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os
seguidores deste. Então, a Bíblia diz, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui, Atos capítulo 2, versículo 4. Ficaram eles cheios de uma pessoa? Pergunto. É essa a interpretação que os testemunhas de Jeová, eles dizem, eles ensinam. João, ele batizava com água, Jesus batizava no Espírito Santo. Água não é pessoa. Logo, o Espírito Santo também não pode ser pessoa. Esse é o primeiro argumento. Já o segundo argumento, o Espírito Santo foi derramado. Agora eu pergunto, como pode uma pessoa ser derramada? Terceiro argumento, como pode uma pessoa ser cheia de outra pessoa? Então, essa comparação entre batismo no Espírito Santo e batismo nas águas é muito pobre. É argumento inconsistente, uma vez que o batismo nas águas representa a imersão nelas, significando ali a nova vida com Cristo, como diz Romanos 6, 4 a 5. Agora, o batismo no Espírito Santo significa ter alguém revestido dele. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, você pode comparar aí. Nós lemos que o povo de Israel foi batizado em Moisés, nem por isso Moisés perdeu a sua personalidade. O Senhor Jesus foi derramado como água. Salmo 22 e 14. O apóstolo Paulo disse, lá em 2 Timóteo 4 e 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Então, na tradução Novo Mundo, verteu essa passagem da seguinte forma. Pois eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e a hora do meu livramento está próxima. Olha só, como pode o apóstolo Paulo, sendo pessoa, sendo derramado? E o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo são pessoas reais. E nenhuma testemunha de Jeová questiona isso, mas trata-se de uma figura de linguagem, certamente responderão os líderes das testemunhas de Jeová, né? Por que essa figura de linguagem não pode ser também aplicada ao Espírito Santo? Respondendo ao terceiro questionamento, como pode uma pessoa ser cheia de outra? Curiosamente, né? Eles ensinam que Satanás é uma pessoa. Satanás, o diabo, é uma pessoa real. Tanto Deus como o diabo são pessoas espirituais. Agora veja que a própria tradução Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, expressa ali em Lucas capítulo 22, versículo 3. Eles dizem, então Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariote. Agora, perguntamos a ele, como pode uma pessoa entrar em outra? Agora, uma pessoa pode entrar em outra? Isso mostra que os seus teólogos se equivocaram, ou estão equivocados, pois a personalidade não é sinônimo de corporeidade. Olha só, o fato de alguém estar cheio do Espírito Santo ou revestido dele não quer dizer que ele seja impessoal. Para esse mesmo argumento, nós temos a resposta com outra pergunta. Como pode Jesus, uma pessoa, ser alguém morada dele? Disse Jesus lá em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu, o meu Pai, o amará. E viveremos, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o apóstolo Paulo disse, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Então, como pode Jesus ser formado em alguém, sendo ele uma pessoa? Paulo disse ainda, lá em Gálatas 2 e 20, Cristo vive em mim. Então, como explicar isso? Essas arianistas, eles negam também a personalidade do Senhor Jesus Cristo por causa disso. Claro que não. Por quê? Pois negam a personalidade do Espírito Santo utilizando-se do mesmo argumento. Por que eles fazem isso? Né? Então, quando olhamos aqui, o Espírito Santo e
outras religiões. Olha só, lendo na nossa lição. Em outras religiões do Oriente, a noção do Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam à palavra do Alcorão atribuída a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem corânica como o cumprimento da promessa de Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega parakletos, né, renomado ou ao redor, ilustre, como Paracletos. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que Paracletos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego, nem na Septuaginta. A resposta bíblica: Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco, estará em vós. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Então, a personalizar, né? Personalizar não prova a personalidade. Aqui nós vemos que esses hereges, eles citam Provérbios capítulo 1, versículo 20 e 23. Eles citam Mateus capítulo 11 e 19 e Lucas 7 e 35. Querendo provar que a sabedoria personificada não é uma pessoa. Os filhos da sabedoria é uma expressão hebraísta que diz respeito aos efeitos ou às obras da sabedoria, né? A Bíblia não personaliza o Espírito Santo, pois não há necessidade disso, por ser ele uma pessoa. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a sabedoria é uma pessoa, nem apresenta atributos pessoais e divinos. É o contrário do Espírito Santo. Esse argumento, portanto, dos líderes dos Testemunhas de Jeová é sem sustentação bíblica, que só pode convencer seus próprios seguidores. E mesmo assim, porque elas são privadas de examinar qualquer tratado teológico fora da sua organização religiosa. Tá? Agora, eu pergunto, o Espírito Santo não tem identificação pessoal? Eles ensinam ainda que o Espírito Santo não tem identidade pessoal, porque esse nome ocorre 21 vezes no Novo Testamento sem o artigo, né? Então, os integrantes do movimento não ensinam que o artigo grego aponta o objeto ou chama a atenção para ele e que a sua ausência pode ou não indicar indefinição. Tá? Então, o nome de Jesus ocorre mais de 900 vezes no Novo Testamento e aparece cerca de 350 vezes sem o artigo. E nem por isso, né, Jesus deixa de ter ali identidade pessoal. Se eles se preocupassem em ensinar a Bíblia assim como ela é e a defender a sua doutrina sem preconceito, os seus mestres teriam publicado no lugar onde diz que o artigo definido não aparece 21 vezes, onde ocorre a expressão Espírito Santo com letra maiúscula, tá? Que 73 vezes o Espírito Santo aparece como artigo definido, mas não o fazem. Isso é falta de honestidade acadêmica, tá? Agora, como nós lemos aqui, o Espírito Santo e o islamismo, né? O pensamento islâmico sobre o Espírito Santo é confuso.
Uns acreditam que ele seja o anjo Gabriel, ao interpretar a expressão Espírito Sagrado, no Alcorão, lá 2:253, visto que Gabriel trouxe a mensagem de Deus para Maria e, segundo a tradição islâmica, teria revelado o Alcorão a Maomé. Mas, segundo a Bíblia, o Espírito Santo é o próprio Deus, como diz Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Então, o termo Espírito aparece 20 vezes no Alcorão, segundo David Goldman, né, em sua obra Islam and the Bible, a cada vez a palavra é entendida para se referir a um ser criado que possui um corpo sutil e penetra em outro corpo. Isso significa para os muçulmanos que espírito, né, diz respeito a um ser criado, né, segundo o Alcorão 15 e 29, que possui um corpo sutil e é capaz de penetrar num corpo rústico. Tá? Eles consideram os anjos e os gênios nessa categoria. Desse modo, então, afirma que Deus é espírito, como diz João capítulo 4 e 24. Para eles é uma blasfêmia, tá? Considerar isso. Então, o problema está no contexto religioso e cultural deles, pois essas palavras de Jesus significam que a natureza de Deus é imaterial, que ele é invisível e simples, ou seja, não se compõe de matéria ou figura corpórea, como diz Romanos capítulo 1, versículo 20, Colossenses 1 e 15, 1 Timóteo 1 e 17. Então, os intelectuais muçulmanos se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, né? Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Muhammad, né? Como diz Alcorão 61:6. Então, eles interpretam que passagens corânicas, como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto, né? Desse modo, Hamad ou Muhammad, né, seria o Consolador, né? A palavra grega periklitos, né, significa renomado ao redor, ou ilustre, que eles interpretam ter o mesmo significado de Hamad, né? Então, assim conclui que Maomé é o Consolador prometido por Jesus, tá? Não é por nada que você vê muitos muçulmanos ali colocando o seu nome como Muhammad, né? Muhammad. Então, olha só que interessante. Então, segue a explicação sobre isso. A palavra grega usada para consolador é outra, não é paraclitos, como os muçulmanos falam, mas é paracletos, entendeu? E não paraclitos, tá? Paraclitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada. Além disso, não é possível aplicar as características do Consolador descrita em João 14 e até o 16. A qualquer ser humano, Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, como diz João 14, 26. E a promessa do Senhor Jesus é de que a fim de que esteja com vocês para sempre, João 14, 16, trata-se de um ser que não morre, que viva para sempre. E se nós olhar, Maomé declarou-se imortal. Jesus disse também que o Consolador, lá em João 14, 17, habita convosco, estará em vós. Então, e que quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, como diz João, capítulo 15, versículo 26. Então, nenhum muçulmano admite que Maomé tenha sido enviado ao mundo pelo Senhor Jesus. Então, aí está uma grande contradição e heresia da parte deles. Amém? Vamos para a conclusão da nossa lição, que diz o seguinte:
Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da igreja desde os princípios. Por isso a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar aos discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa em pessoal sendo enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Amém? Então assim nós encerramos aqui a nossa lição, né? Lição de número 9. Vamos para os exercícios da nossa lição, que diz assim, a nossa revisão de conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: a quem mais o nome Paracleto é aplicado nas Escrituras além do Espírito Santo? Resposta: além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Segunda questão diz o seguinte: como a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia? Resposta: a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Terceira questão: quais os principais grupos da antiguidade que negavam a divindade do Espírito Santo? Resposta: os arianistas, os tropicianistas e os pneumatomacianos. Quarta questão: quem segue a linha teológica dos arianistas na atualidade? Resposta: as testemunhas de Jeová. Quinta e última questão: qual resposta bíblica podemos dar em relação à crença estranha a respeito do Espírito Santo? Resposta: Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre. Então, aqui terminamos a nossa nona lição do nosso primeiro trimestre de 2025. Que Deus abençoe a você. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos, não esqueça de estar aí escrevendo em nossos canais, tá? E participando conosco, juntamente, da Escola Bíblica Dominical. Você, professor, que Deus possa te usar aí, preparando uma boa aula para lecionar aos seus alunos. Que Deus abençoe. Pai querido, te agradecemos por mais esse estudo, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada professor, pedimos a tua bênção sobre cada aluno, sobre cada um, Senhor, que estará ouvindo e estudando através deste estudo, Pai. Abençoa, Senhor, a cada aluno, Pai. Pai Santo, que nós possamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento, para que possamos, Senhor, resistir às falsas doutrinas, às heresias que têm se levantado a cada dia, para, Senhor, confundir, Senhor, ali o coração do povo, Pai. Abençoa cada professor e a cada aluno. Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.